conversando, discutindo, né, a preparação para estar aqui. O Rogério até traz um caso que ele comentou que iria fazer em paralelo com o caso do João Mendes Ribeiro, dentro dessa linha da produção audiovisual. E aí, Rogério, você consegue nos escutar? Quando o Rafael me convidou, bom, primeiro de tudo, agradeço pelo convite para participar dessa mesa, né? Um tema que indiretamente a gente tem tocado, o Rafael chegou a falar, né, das nossas ações junto com alunos, com membros da comunidade, a gente tem feito com análise de alguns filmes, né, e debates através da Cineclube. E é um assunto que a gente tem abordado, né, acho que nos últimos meses. Não especificamente a história do Padre Preto, mas essa questão até do racismo estrutural. Mas a minha fala de hoje, apesar de estar dentro do evento Novembro Negro, vai ser propriamente em cima do racismo estrutural, até porque eu tinha explicado para o Rafael que antes de mim as outras pessoas iriam falar e provavelmente o assunto seria tocado. Então, eu acho desnecessário falar aquilo que já foi dito, mas abrir um outro leque de discussões em cima dessa história, dessa narrativa memorialística e desse mito de origem do Padre Preto, no distrito de Calheiros. Quando eu assisti ao documentário do Frederico, só um minuto, gente, vocês estão me ouvindo? Parece que minha conexão caiu de novo. Não, sim, estou ouvindo perfeitamente. Está oscilando demais aqui para mim. Bom, mas enfim, quando eu assisti ao documentário do Frederico, o Rafael compartilhou comigo, cerca de 3 semanas atrás, primeiro me surpreendi com a duração do documentário, porque para a gente que trabalha com produção audiovisual, a gente sabe, por experiência própria, a dificuldade que é você fazer um vídeo de 5 minutos, quanto mais um documentário que leva mais de 1 hora. Então, eu queria parabenizar o Frederico pelo fôlego de ter feito esse documentário. E uma outra preocupação que eu tive foi a seguinte: quando a gente estende muito o tempo de duração da produção audiovisual, a gente corre um sério risco, que é, dentro da atual conjuntura em que nós vivemos, né, em que as redes sociais passaram a determinar limites cada vez mais estritos de tempo para a gente poder contemplar tudo aquilo que nos é apresentado, quer dizer, tudo parece que acontece em poucos minutos. O Frederico fez um documentário bem recente, sem essa preocupação de limitação de tempo. E a minha preocupação era a seguinte: ao assistir esse documentário, se eu estaria diante de algo, uma narrativa que fosse repetitiva, e não era. Eu me surpreendi positivamente com o que eu vi. E eu percebi, do ponto de vista narrativo, que é algo que me chama muito a atenção, 2 variáveis que me fizeram entender que eu estava diante de uma obra audiovisual com uma certa originalidade. E aí eu gostaria já de colocar uma primeira observação sobre a história do Padre Preto, e eu acho que o Fabrício, no trabalho que fez com Micaela para a Olimpíada de História, já se debruçou sobre esse problema, que é, acredito eu, não sou especialista no assunto, a dificuldade de se trabalhar com essa história, a escassez de fontes que poderiam ser consideradas fidedignas para se conhecer a história do Padre Preto. Porque
isso não me permite questionar a existência do Padre Preto em hipótese nenhuma, até porque as evidências materiais dessa história e a memória que percorre o tempo, inclusive eivada do racismo estrutural, faz qualquer um entender que essa história realmente ocorreu. Mas a documentação de base para se chegar a essa história, acredito eu, olhando de longe, que ela seja muito escassa, ou pelo menos de difícil acesso. Talvez caberia fazer até retroceder um pouco no tempo da história mais conhecida do Padre Preto em Calheiros e procurar saber quem foi esse padre no lugar em que ele saiu. Se eu não me engano, é Mariana, né? O padre veio de Mariana. Ele era... Mariana era, na época, distrito de Barbacena. Ele era da capela que chamava de uma região de Vila dos Remédios, que pertence à Diocese de Mariana. E tem um livro, que é um livro que se chama História de Bom Jesus de Itabapoana, que é de Francisco Camargo. E ele é pesquisador mesmo, ele fez um trabalho muito minucioso, e esse livro ele conta a história de todos os distritos. E dali ele conta a história do padre João Mendes Ribeiro, com base em depoimentos que ele pegou com pessoas que viveram o fato, na época que ele pegou esses depoimentos, assim, na metade do século, nos anos 40 que ele começou a pegar esse levantamento. Então, ele conheceu... Eu, por exemplo, em Calheiros, existem hoje pessoas que são filhos de pessoas que viveram esses fatos, que conheceram o padre. Tem o seu Carlito, o seu Agostinho, que tem 95 anos e 90 anos, respectivamente. O básico da história são relatos, são testemunhos. Hoje, tem pessoas que já estão indo já em Barbacena, Mariana, em busca de documentos, para saber, para pegar a origem desse padre, lá na terra de onde ele veio. Ele chegou aqui em 1867 e não se tem história de onde ele, se ele passou em outro lugar antes de chegar em Calheiros, ou se ele veio direto de Mariana para cá. Mas prossiga aí, desculpa a interrupção, só para dar essa observação. Vai lá, Rogério. De forma alguma, Frederico, até ajuda, né, o compor o raciocínio, porque, na verdade, eu acho que essa carência de fontes, principalmente documentos escritos, é claro que a gente não está mais diante daquela história positivista que exige que toda e qualquer narrativa historiográfica seja construída a partir da existência de documentos escritos. E acho que a gente já superou há muito tempo aquela noção do fato histórico. A história ela é interpretativa, mas sempre com método e com teoria. E no caso da história do Padre Preto, eu acho que, tomando como ponto de partida o seu documentário, você soube trabalhar muito bem com essa precariedade das fontes consideradas clássicas. Quer dizer, soube construir uma narrativa que faz com que as pessoas entendam que esse padre realmente existiu e que ele passou, ao longo da sua vida, e mesmo depois da sua morte, por eventos que vão pontuando a maneira como o racismo estrutural ele atravessa o tempo, ele está entre nós. Então, eu me senti bastante surpreso em ver uma produção com esse fôlego e com ousadias narrativas, como, por exemplo, o que pontua o documentário são músicas, se eu não me engano, cantadas por dois capoeiristas, né? Sim, é um casal. E eles são compositores. E em algumas partes da narrativa, onde, por exemplo, aparecem, no caso aí, o translado dos restos mortais do padre, isso ficou bem evidente para mim, a gente está falando de uma cerimônia católica, quer dizer, essa contraposição, esse contraste entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê, cria
cria uma possibilidade de entendimento crítico daquela narrativa. Porque, no fundo, a gente está remetendo com essa história não só aos tempos da escravidão, mas a uma longa trajetória de preconceito, inclusive contra as religiões de matrizes africanas, que acompanham a vida e a pós-morte desse padre. E no que diz respeito ainda a essa narrativa, para mim foi inevitável, e o Rafael já deu um pouco essa deixa, né, porque a gente conversou um pouco sobre isso, comparar a história do Padre Preto como um mito de origem no sentido de que é uma narrativa que cria uma identidade para um lugar. E essa identidade ela vai se renovando ao longo do tempo através de outras narrativas que vão revivificando essa história de origem. É o caso do livro, que fala da praga do Padre Preto, é o caso desse documentário. E o próprio processo de reabilitação do padre já nos anos 2000. Então, para mim foi inevitável, até porque eu conheço com um certo detalhamento essa outra história, compará-la com um outro mito de origem dentro do estado do Rio de Janeiro, que é o de Mota Coqueiro. Mota Coqueiro, para quem não conhece a história, ele é considerado o último homem livre condenado à morte e executado no Brasil, quando então havia pena de morte prevista no Código Penal do Império. Ele foi executado na cidade de Macaé, no ano de 1855, portanto, um pouco antes da chegada do padre a Calheiros, que foi em 1867, se não me engano, né? Isso. E, ao ser executado, né, inclusive houve uma cobertura muito ampla da imprensa na época, da imprensa de Campos, da imprensa da cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, né? Mota Coqueiro ficou conhecido como a Fera de Macabu. Ele foi acusado de ter sido mandante e um dos executores de uma chacina que resultou na morte de 6 pessoas de uma mesma família, que eram poceiros de uma propriedade dele. E foi, inclusive, quando acusado, preso uma primeira vez, conseguiu fugir da prisão, subiu pelo Rio Paraíba do Sul, entrou pelo Rio Muriaé e foi preso aqui não, né, porque eu estou bem distante, eu estou falando de Juiz de Fora, mas aí bem perto de vocês, se eu não me engano, na altura do município de Natividade. Trazido de volta a Campos, foi julgado no Rio de Janeiro, executado em Macaé. E no momento da sua execução, aí a comparação do mito de origem, ele vocifera uma maldição contra Macaé. Ele diz: sou inocente, estão matando o inocente. O lugar onde eu sou morto vai sofrer 100 anos de maldição. Esse lugar não vai se desenvolver por 100 anos. Essa seria a maldição de Mota Coqueiro. Como ele foi executado em 1855, se a gente considerar que as primeiras notícias da descoberta de jazidas de petróleo na plataforma de Campos são do final dos anos 60, quer dizer, a princípio 100 anos estariam se cumprindo nisso aí, porque é a partir dali que Macaé vai ter um desenvolvimento, inclusive avassalador, né, dentro do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Só que eu fiquei um pouco reticente em traçar essa comparação, porque a gente está dentro de um evento chamado Novembro Negro. E a gente está questionando a questão do racismo estrutural. Eu fiquei me perguntando se eu traçasse essa comparação entre esses dois mitos de origem, que medida a história de Mota Coqueiro, que era um homem livre, um fazendeiro, nascido em Campos dos Goytacazes, de boa família, foi um dos convidados do casamento
desculpem, agora vai, desculpem, um lapso de memória, esconde de, esqueci o nome, da família Carneiro, em que Samã, uma grande cerimônia de casamento, teve inclusive a presença do imperador Dom Pedro II, ele foi um dos convidados. Então, era um homem que estava muito próximo do governo imperial, tinha uma certa entrada na corte, mas nem tanto. E onde estaria o racismo estrutural na história de Mota Coqueiro? E não foi difícil encontrar duas respostas. A primeira delas é a seguinte: depois da execução de Mota Coqueiro, naquela época, todo condenado à morte ele só era executado caso a pena de morte não fosse comutada pelo imperador. E o imperador Dom Pedro II, ele recebeu a sentença de Mota Coqueiro e assinou embaixo, provavelmente sem nem mesmo ler. E Mota Coqueiro foi executado. Só que começou um movimento, inclusive de familiares de Mota Coqueiro, que acabaram comprovando que todo o julgamento de Mota Coqueiro foi, na verdade, uma farsa. E que quem foi executado foi um inocente. E a prova definitiva para dizer que Mota Coqueiro foi mandante e executor de uma chacina foi um depoimento de uma mulher negra e escrava. E essa é a deixa para se compreender como a execução de Mota Coqueiro, consideradas as leis do Império, foi um erro jurídico. Porque o depoimento de um cativo ele poderia ser aceito como prova, mas não para condenar à morte uma pessoa. Um pequeno detalhe: uma pessoa livre. Mota Coqueiro foi o último executado livre no Brasil. A pena capital continuou sendo praticada no Império, só que não para homens livres. Esse paralelo, interessante mesmo. E quando a gente pensa, por exemplo, na reabilitação de Mota Coqueiro, eu me lembro, já que nós estamos no âmbito do audiovisual, eu me lembro de um filme, não é um documentário, é um filme de ficção, chamado Sem Controle, que tem inclusive como ator principal o Eduardo Moscovis, que é uma história que se passa no tempo presente do ano do lançamento do filme, se não me engano é um filme dos anos 90, que tem uma narrativa bastante interessante, que é mais ou menos a seguinte: uma casa de repouso em Macaé, na qual se encontram vários internos com problemas psíquicos. E um diretor de teatro, personagem do Eduardo Moscovis, se interna nessa casa porque estava sofrendo de estafa. E ele resolve, junto aos internos, fazer um trabalho que seria a montagem de uma peça de teatro inspirada na história de Mota Coqueiro. Bom, eu não vou dar spoiler, né, dizer qual é o final do filme, mas a história é trágica. A história desse diretor de teatro e a história de Mota Coqueiro se aproximam. É só uma evidência de como esse personagem ele foi reabilitado, inclusive, para além das fronteiras de Macaé. E esse paralelo me pareceu ser bastante conveniente, porque, guardadas as devidas proporções, e principalmente considerando, é a pergunta que eu sempre me faço, me fiz agora recentemente participando de um outro evento, é de onde falo. Porque
na verdade, eu sou professor do Campus Bom Jesus, mas conheço muito pouco a história local de Bom Jesus. E ainda mais na atual condição em que a gente está em isolamento social e que potencializa uma dualidade entre ser observador e ser partícipe daquilo que realmente está acontecendo. E hoje, eu, por exemplo, não coloco os pés em Bom Jesus desde março desse ano. Bom Jesus passou a ser, para mim, um lugar muito distante no espaço e no tempo. E muitas vezes isso gera na gente uma situação até de um certo conforto, porque permite que a gente consiga observar esse lugar distante. Claro que isso nunca vai existir, mas é o pressuposto que a gente tem, um certo afastamento que permite fazer uma análise. Então, o que me ocorreu quando o Rafael me convidou, eu não me senti habilitado a falar tanto da história do Padre Preto. Acho que seria falar o que já foi dito, né? A questão do racismo estrutural. Eu escolhi traçar essa comparação. Aí eu termino aqui a minha fala. Frederico, você quer comentar alguma coisa que te despertou a atenção? Não, só uma conclusão que me veio à memória agora sobre a identificação da existência do padre. Tem documentos, agora que eu me lembrei, que tem uma reportagem do Norte Fluminense que cita as certidões de nascimento e o registro de batismo. Tem certidão de casamento e registro de batismo do Padre Preto. Isso está guardado dentro dos acervos da matriz do Senhor Bom Jesus. Eu não sei se está na Capela de Santo Antônio, em Calheiros, ou se está no arquivo aqui na sede do município da paróquia. Mas tem uma relação de algumas pessoas que tiveram casamento celebrado e que os filhos e netos guardaram as certidões e certidões de nascimento também. É o vestígio documental único que existe da existência do padre e o que ele fez em Calheiros como sacerdote de fato. São, acho que são 5 certidões, parece que existe. Mas, no mais, eu fico assim lisonjeado com a crítica que ele observou sobre a produção em si, e é isso aí, o objetivo é esse, é provocar reflexões, é comparar com outras situações, e eu agradeço o reconhecimento pela obra e a ousadia, né, de fazer uma obra de 67 minutos para botar no YouTube. Graças a Deus, acho que deu tudo certo no que diz respeito à dinâmica da história, que é muito rica e acho que facilitou bastante também.